tudo bem? Professor Rodrigo Voloski, de História do auladê.com.br. Galera, República Oligárquica. A República Oligárquica é a segunda fase da República Velha. Teve a fase da República da Espada, pós-proclamação da República, e com a eleição do Prudente de Moraes, 1894, iniciou a República Oligárquica. Te liga, meu! Também é conhecida a República Oligárquica como República dos Coronéis, República do Café com Leite, certo? Eu gosto do termo oligárquica, mas também aparece no teu Enem, no teu vestibular, no teu concurso, também como República do Café com Leite ou República dos Coronéis. Coronéis não de militar, coronéis de fazendeiros, latifundiários. Queridos, vem comigo aqui na República Oligárquica, nessa do Café com Leite. Na política, o que tu tem que lembrar na tua solidão, no teu estudo da política da República Oligárquica? Justamente o café com leite. Top, campeão aí de questões da República Velha, da República Oligárquica. É o café com leite, aquela alternância dos grandiosos estados vendedores de café, agroexportadores do café, São Paulo e Minas Gerais. Os grandes agroexportadores eram as principais lideranças políticas na esfera federal. Na prática, para de enrolar, prof. Na prática, o que é o café com leite? É a alternância do poder federal entre o Partido Republicano Paulista com o Partido Republicano Mineiro. Certo? Então lembra, qual é o perigo de dizer que a alternância entre Minas e São Paulo? O perigo de dizer que o café com leite é uma simples alternância de um presidente paulista com mineiro é que daqui a pouquinho tu vai achar que todos os presidentes eram mineiros e paulistas. Não. Tivemos, no período da República Velha, presidentes de outros estados. Rio de Janeiro, também do Nordeste, Rio Grande do Sul, certo? Mas que eles eram ou do Partido Republicano Paulista ou do Partido Republicano Mineiro. Aqui nós temos a hegemonia do café, gente. A hegemonia do café, tem olhos, no governo federal. Entendeu, Vini? Isso, muito bem. Galera, políticas dos governadores. A política dos governadores era a alternância não, desculpa, estou lá no café com leite ainda. A política dos governadores era uma troca de, agora sim, favores. Uma troca de favores entre governo federal e governos estaduais. Com a oligarquia do café, as lideranças políticas lá do Rio de Janeiro, que era a nossa capital federal. Brasília não existia ainda, gente, te liga. Era o Rio de Janeiro, nossa capital. Dando favores com os governadores dos estados. Para que isso? É uma aliança, troca de favores, certo? É um carinho entre o governo federal e os estaduais. Para quê? Para que os governos federais apoiassem as oligarquias regionais, para que se mantivessem no poder, e para que as oligarquias regionais apoiassem os mesmos na esfera federal. Esses favores eram com questão financeira, pagamento de dívidas, armamento em conflitos, ou cargos políticos de tal família, de tal oligarquia, ligado ao cacau da Bahia, ao charque do Rio Grande do Sul. É uma troca de favores, né? Muito bem. Gente, já estou falando de corrupção eleitoral aqui, tá? O coronelismo, o poder político que influenciava a vida das pessoas, principalmente na zona rural e nas pequenas cidades. O coronelismo é o poder dos fazendeiros, galera, o poder dos latifundiários, dos grandes produtores rurais, dos grandes agroexportadores. Esses senhores de terra aqui, eles influenciavam a vida da população do campo rural e das pequenas cidades e conseguiam, através da corrupção eleitoral, do voto de cabresto, olha aqui, né? Uma charge criticando a corrupção eleitoral, do voto de cabresto, eles obrigavam, forçavam que aquelas pessoas votassem nos seus candidatos. Quando ele próprio, o coronel, também não era candidato. Né? Além do voto de cabresto, olha aqui, né, uma charge que mostra o voto de cabresto, né? Cabresto, né? Botar no cabresto, botar ali na linha, forçar o indivíduo a votar no meu candidato. Também corria solta o quê? Compra de votos, troca de favor, votos inexistentes, até defunto, até morto votava, porque não existia uma justiça eleitoral que fiscalizasse
com propriedade às eleições, certo? Sufrágio e eleição é a mesma coisa. Então, voto duplo, voto inexistente, voto de defunto, enfim, né? E o cabresto, o voto de cabresto, a intimidação do eleitor, o jagunço lá, o soldado, vamos dizer assim, o trabalhador do fazendeiro, na porta do curral eleitoral, intimidando o eleitor a votar no candidato que o fazendeiro queria que fosse eleito. Claro, ele ia se beneficiar com aquela vitória. Por isso que a gente tem o poder na mão dos mesmos. É os mesmos políticos nas esferas estaduais e federal. Porque esses mesmos ligados aos grandes fazendeiros, aos grandes financiadores desse Brasil, promoviam a corrupção eleitoral e a intimidação dos eleitores. Certo? Até aí, corrupção, coronelismo, destaque para a política dos governadores e principalmente da campeã aí de questões, o café com leite na política. Queridos, vem comigo aqui na economia. Já disse, né? Parece um papagaio repetindo, mas é importante. O Brasil era agroexportador, principalmente de café, borracha, certo? O Brasil vivia do campo, vivia da zona rural. Pouquíssimas indústrias no Brasil até a década de 1920. Poucas indústrias até a década de 1920. Certo que a gente vai ter uma aula da crise da República Velha, da crise das oligarquias até a Revolução de 30. Antes da década de 20, o Brasil era essencialmente agrário com poucas indústrias. O crescimento industrial, né, é o pós-Primeira Guerra Mundial. O Brasil teve, na década de 1920, um crescimento no campo industrial. Porém, o Brasil ainda era dependente do café, mas é notável na década de 1920 o aumento das fábricas, não só em São Paulo, como foi lá no boom industrial do Segundo Reinado, da monarquia, mas em outras regiões do Brasil, certo? Pós-Primeira Guerra Mundial. Também aqui no crescimento industrial é bom falar do movimento operário, da urbanização, que vai estar ligada com a derrocada, com a crise da República Velha e o início da Era Vargas. Segura a audiência, deixa para outra aula, assiste essa primeiro. Depois da agroexportação e do crescimento industrial da década de 20, temos que destacar o Funding Loan, 1898, que foi uma tentativa também frustrada de elevar de crescimento econômico do Brasil, e o Convênio de Taubaté em 1906. O Convênio de Taubaté é aquela famosa queima de café. O Brasil nessa década, primeira década do século XX, estava no seu auge de produção de café. E muita produção de café, uma diminuição na venda gera estoque, produto estocado é diminuição de lucro. Para que os cafeicultores não tivessem uma queda no seu lucro, no seu capital, o que o governo federal, o Rodrigues Alves, fez? Comprou café estocado e queimou. Ou seja, o governo federal, para não baixar os preços e para não diminuir os lucros dos cafeicultores, comprou aquele café ocioso, aquele café estocado. Gente, o governo federal, ao comprar café, está dando dinheiro para ele próprio, porque o café era a base, era o sustento do governo federal, certo? Por isso que o café tão importante aqui nos estudos da República Velha. O café sustentava as oligarquias do governo federal. Tá? Te liga aí no Convênio de Taubaté. Crise dos anos 20. Movimento operário, onde nós temos o crescimento dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores das fábricas. Chegou, né? Queria falar sobre isso. Tá aí. Movimento operário. Onde esse movimento operário, que não existiam praticamente leis trabalhistas, passaram a criticar a República Velha. E esse movimento operário entrou em contato com a teoria do anarquismo, lá do Bakunin, e entrou em contato com as teorias marxistas do Karl Marx. Certo? Por isso que esse movimento operário nos anos 20 promoveram grandes greves no Brasil e ajudaram a derrubar a República Velha lá em 1930, lá no golpe do Getúlio Vargas, certo? Muito bem. O movimento urbano, o movimento industrial é ligado ao movimento operário, que é uma das causas do fim da República Velha. As grandes greves da década de 20, a presença da teoria comunista, da teoria anarquista, num Brasil onde nós tínhamos uma carência de leis trabalhistas e uma grande exploração do trabalhador nas fábricas, certo? Que viviam em condições bagaceiras, horrorosas,
tinham condições de trabalho também horríveis, certo? 14, 12 horas de trabalho por dia, não tinha regulamentação da jornada de trabalho, o salário mínimo não existia ainda, era determinado pelo patrão e era um salário muito baixo, bagaceiro, certo? Bom, movimento operário. Semana de Arte Moderna, que o Prof. Ibira, o gato do professor Ibirá, concorda, Anne? Sim. Sim, né? O gato do professor Ibirá também falou já para vocês da Semana de Arte Moderna. Dá uma olhada lá na aula do Soro, muito boa a aula do Prof., aquele doidinho da caveira, né? Onde ele fala que intelectuais, através das suas manifestações artísticas, também criticaram aquele governo corrompido, corrupto das oligarquias dos latifundiários, certo? Movimento tenentista, jovens militares, críticos de um Brasil corrupto, críticos daquela época republicana, esses jovens militares, alguns ligados a teorias de esquerda, ao marxismo, outros simplesmente querendo uma modernização do Brasil e uma limpeza política contra a corrupção, pegaram em armas contra o governo federal, contra os governos da década de 20, certo? Movimento tenentista. A Coluna Paulista, que mais? A Coluna Prestes, o Levante do Forte de Copacabana, são os grandes movimentos aí promovidos por tenentes, por jovens militares que queriam uma modernização do Brasil, uma industrialização do Brasil, ou a diminuição da miséria e também queriam maior transparência política. Eram exigências desses jovens militares. A crise de 1929, Pimpolhos. Crise de 29 é crise do capitalismo lá nos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos entraram em falência na sua indústria. Chegou no Brasil. Claro, os Estados Unidos era o nosso grande comprador de café e borracha. Chegou também na Inglaterra, na França, que também eram exportadores, melhor dizendo, eram importadores de café, de borracha, dos produtos brasileiros. O Brasil exportava produtos para as grandes nações capitalistas, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, que entraram na crise econômica, a crise da superprodução, a crise de 1929. Por isso que os nossos latifundiários, os nossos grandes fazendeiros, o setor do café em crise, com defasagem econômica, não resistiram à Revolução de 1930, onde operários, principalmente tenentes, e um grupo chamado Aliança Liberal pegaram em armas e derrubaram a República Velha, a República Oligárquica, em 1930, iniciando a Era Vargas. Lembra, gente? Lembra que a Aliança Liberal, onde o líder era Getúlio Vargas, perderam a eleição de 1930, perderam para o Partido Republicano Paulista. A Aliança Liberal era o Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. Minas Gerais rompeu com São Paulo, porque o Partido Republicano Paulista não indicou o Antônio Carlos de Minas para o governo federal. Os paulistas indicaram Júlio Prestes. Portanto, Minas saiu do café com leite e se uniu a oligarquias dissidentes, a oligarquias regionais afastadas do centro do país, aí do Rio de Janeiro e de São Paulo, certo? A Aliança Liberal derrotada nas urnas, porém vitoriosas no golpe de 1930, que é o desfecho, a fatality da República Velha e o início da Era Vargas, ou da Segunda República, também conhecida como República Nova. Muito bem, galera. Te liga aqui na Revolução de 30, que é o fim, que é muito importante para ir para o teu vestibular, teu Enem, tuas provas aí. Certo, galera? Muito obrigado pela tua atenção. Sucesso. Tchau.